clicar aqui para começar, tá bom? 3, 2, 1. Boa noite, enfermeiro. Boa noite, enfermeira. Como vocês estão? Aliás, eu tava morrendo de saudade, hein? A nossa última live, que por sinal era essa daqui, eu prometi para vocês que eu ia retomar esse assunto. Então, a nossa última live, a gente acabou desmarcando até por aquela questão do Rio Grande do Sul, o nosso apoio a eles, incentivo às doações. Então, para quem não fez, gente, vamos lá. Vamos colaborar com as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul trabalhando, perderam muita coisa, sofreram bastante. Então esse é o nosso papel como pessoa, papel social e como profissional da saúde, pra gente apoiar quem tá lá. Então muito boa noite. E semana passada, infelizmente, eu não consegui fazer a live com vocês, eu estava viajando a trabalho, então até fiz algumas postagens para tentar deixar vocês o mais por dentro possível, né? Eu estava lá nos Estados Unidos, num evento ali em Boston, falando sobre temperatura, um assunto muito do enfermeiro, né? Sinais vitais, temperatura, foi muito bacana também. Então, para quem tiver curiosidade, eu fiz aí algumas postagens e de vez em quando eu coloco sobre essa questão do produto, mas por conta disso eu não consegui, nem era por fuso horário, mas é porque a agenda lá estava muito apertada mesmo, era evento de manhã até logo começo da noite, meados da noite, às vezes a gente acabava 9 horas da noite ali com um evento. Então, por conta disso. E aí, então a gente retomou hoje, essa noite, as nossas lives, então agora vamos que vamos daqui pra frente. E hoje a gente vai falar, né, gente, sobre as perguntas que a gente vê em processo seletivo, o que o recrutador fala pra gente sobre o processo seletivo. Então, assim, quando a gente faz uma pergunta, será que realmente ele quer saber literal aquilo que ele tá perguntando? O que ele quer dizer? O que traz ali de mensagem em relação às perguntas do recrutador? Então é isso que a gente vai abordar. A gente precisa entender o que ele quer dizer. E para isso eu costumo até tá ficando cansativo, né, de falar, talvez para vocês, mas para mim não, porque eu gosto. Autoconhecimento é fundamental. Então, boa noite aí para todo mundo que tá entrando. Autoconhecimento, gente, é fundamental, extremamente fundamental. Se a gente não se conhece, se a gente não sabe sobre nós, a gente não sabe se expressar. E muitas vezes é por essa falta de percepção, de autoconhecimento, que a gente acaba desperdiçando oportunidades, porque o nosso objetivo acaba ficando disperso em relação ao objetivo da vaga. Então, às vezes, a gente não consegue entender se o que o recrutador ali está pedindo realmente vai de encontro ao que eu tenho para entregar. Oi, Wanda, boa noite, Wanda. A gente estava falando de você agora há pouco, que a gente precisa marcar o nosso encontro aqui. Então, muitas vezes a gente não dá o próximo passo porque a gente não acha que a gente é autossuficiente. E realmente a gente precisa buscar isso. Aliás, assim, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, né? Então, boa noite. Então, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, às vezes a gente acha que tá tudo bem, que o que a gente tá fazendo tá certo. E muitas vezes, sim, a gente está fazendo de uma forma certa, mas que faltam ser lapidado algumas questões, sabe, gente? Então, assim, às vezes eu tô passando por todo o processo seletivo, eu tô dando o meu melhor. É o que eu busco ser certo, é o que eu leio, é o que eu vejo, mas às vezes não tá de acordo com o meu perfil, porque eu copio o outro, às vezes não tá de acordo com o que aquela instituição preconiza, não faz parte da cultura organizacional daquele lugar. Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje aqui na nossa live. Então, para quem não me conhece, eu sou Fernanda Minenelli, eu sou enfermeira como vocês, eu sou formada há 18 anos, mas eu tô na enfermagem há 20, porque até então eu era estagiária de enfermagem durante a graduação.
E uma das minhas principais dores é ver o quanto os enfermeiros não estão preparados para o processo seletivo. É por conta disso que eu montei o modelo ADS e a gente já está rodando ali o modelo ADS já tem um certo tempo, principalmente esse ano, de uma forma muito mais estruturada. Então é por conta disso que eu montei, porque eu vejo que a gente sai extremamente pronto para isso. Mas quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de preparo de processo seletivo, não. Então, eu me lembro que quando eu tava para me formar, eu saí distribuindo currículo, né, ali para tudo quanto é lugar, né? Eu lembro que assim, eu sou aqui de São Paulo, né? Para quem não me conhece, eu sou daqui de São Paulo. Aqui a Avenida Paulista é onde mais se concentram os hospitais. Naquela época não existia mandar currículo por e-mail ou cadastro, essas coisas, tinha muito pouco. E eu saí assim com o currículo debaixo do braço e fui entregando junto com uma amiga minha aí de faculdade. A gente andou o dia inteiro aquela Avenida Paulista e passando em RH por RH entregando. E eu nunca pensei, aliás, assim, eu não me candidatava direto para uma vaga, eu deixava meu currículo, né? E eu nunca pensei em perfil. Nunca ninguém da faculdade sentou para conversar comigo sobre perfil e sobre processo seletivo, porque o processo seletivo está muito vinculado ao teu perfil também. Então, assim, eu sabia que tinha alguns estágios na faculdade que eu tinha ido melhor, que eu gostava mais, outros que eu tinha ido bem, mas que eu não gostava, e outros que eu não tinha ido tão bem assim. Então, ninguém sentou comigo para falar, olha, Fernanda, para esse daqui, se você quer continuar nesse estágio aqui, que você não foi tão bem, mas que talvez você queira progredir, você precisa melhorar isso, isso e isso. Esse é o perfil para essa área. Não dá pra gente falar que o mesmo enfermeiro com o mesmo perfil, que vai estar na psiquiatria, vai estar na pediatria ou na oncologia. O do centro cirúrgico, o do pronto-socorro, que vai estar lá na maternidade. A gente não pode falar que é o mesmo perfil comportamental. Então, se eu busco uma vaga específica, eu preciso trabalhar isso em mim. Porque às vezes eu quero, mas eu não tenho perfil para atuar naquela vaga. Ou às vezes eu quero, eu não tenho perfil para atuar naquela instituição que eu tanto desejo. Então é isso que a gente precisa trabalhar e é esse o meu intuito aqui com vocês. Tá bom? Então, fiquem à vontade. Tava com saudades de falar com vocês aqui, ó, via live. Então, vamos mandar perguntas aqui, vamos comentar o que já aconteceu com vocês. Mas eu trouxe algumas perguntas que a gente vê muito em processo seletivo, principalmente perguntas voltadas de recrutadores de RH, e aí a gente vai discutir o que eles querem dizer com isso. Então, assim, não existe receita pronta de bolo, gente, infelizmente. Eu adoraria catar lá um checklist, passar para vocês e falar, ó, se vocês responderem isso, vai ser sucesso e vocês vão chegar lá. Mas não existe. Isso está muito vinculado a quem está do outro lado, e isso está muito vinculado ao perfil, está muito vinculado ao perfil da vaga, inclusive da nossa maturidade participando de processo, como da maturidade também do recrutador. Então, o que é importante vocês saberem de todo esse contexto é entender a lógica do processo seletivo, entender o que a instituição busca, entender qual é o perfil ideal de enfermeiro e com isso, com o autoconhecimento de vocês traçarem planos para como que vocês vão chegar lá naquela instituição ou naquela vaga ou naquela especialidade que vocês tanto desejam. Então, quando a gente começa a olhar juntos o próximo objetivo, entendendo o que vocês buscam, entendendo o perfil, os obstáculos, é assim que a gente começa a traçar os nossos planos e os nossos objetivos. Deixa eu só avisar uma coisa para vocês, antes inclusive de eu começar a falar das perguntas, a nossa live, porque vocês sempre perguntam no final, né? Então já vou deixar avisado aqui, a nossa live vai ficar gravada lá no nosso canal, na Rede Vizinha também. Então, até para as pessoas terem oportunidade para conseguir ir e voltar e pegar mais os pontos chaves. Então, também vai estar lá para quem não segue a gente na Rede Vizinha, aquela que passa vídeos grandes e tudo mais, porque lá vocês conseguem ter um acesso, às vezes, nesses conteúdos que são maiores, tá bom? Então, vamos lá. Vocês já pararam? Agora, vamos quando a gente fala assim, né? Usa o meu sapato e vê se o calo aperta. Vamos tentar trocar de lado? A gente está tão ansioso para ser recrutado, mas vamos tentar pensar do lado do recrutador. Vocês já pensaram como que o recrutador procura um candidato ideal? Olha que peso que ele carrega nas costas de achar um candidato ideal para aquela descrição de vaga que ele recebe.
e ele nem é especialista, supondo, ele não é um enfermeiro procurando um outro enfermeiro, que às vezes a gente tem os insights, a gente tem umas percepções. Não, ele não é. Então, vocês já pararam para pensar como que ele encontra? Então, como que começa um processo seletivo? Ele começa geralmente quando a gente tem um buraco no organograma, ou porque alguém pediu demissão, ou porque alguém foi desligado, ou porque alguma vaga foi criada, alguém foi promovido e aí ficou aquela vaga ali. Então, sempre começa ali com aquele buraco no organograma. Beleza. Aí o recrutador, junto com o gestor da área, eles começam a descrever o perfil do cargo. E geralmente o que tem ali? Tem as atribuições, né? Então, qual é o principal escopo de trabalho para aquela vaga? Tem o que eu busco em relação a competências técnicas, então as hard skills daquela vaga. Então eu preciso de um enfermeiro graduado, com especialização ou não, com experiência ou não. Então é isso que eu procuro ali, beleza? E aí a gente também coloca as competências comportamentais. Por quê? Supondo, se é um enfermeiro de pronto-socorro, o que eu preciso, às vezes, de soft skills dele é diferente do enfermeiro da maternidade. Então, supondo o enfermeiro de PS, eu preciso de um enfermeiro que seja extremamente organizado, porque o fluxo de PS, a gente sabe que PS, às vezes está as moscas, de repente borbulha de gente. Então, você precisa ter uma pessoa que tenha um senso de organização muito rápido, e a gente também precisa de uma pessoa que tenha, supondo, aquela soft skill, tomada de decisão ágil ali na ponta da língua, que ele consiga ter toda essa percepção, porque toda hora ele muda o mindset, toda hora ele muda o rumo dele. Diferente, supondo, de uma maternidade. A Wanda tá colocando aqui que ela tá aproveitando muito o curso. É outra visão de como ver e saber se organizar. Isso mesmo, Wanda, esse é o nosso intuito. E é o intuito de como você se organiza também. Tá ótimo. Obrigada, viu, pelo feedback, Wanda. Muito obrigada. E aí, gente, é diferente do da maternidade, que se às vezes for uma pessoa que toda hora tá ali, tomada de decisão ágil, sendo que na verdade eu tenho uma mãe, que eu tô ensinando como amamentar, que eu tô ensinando a dar o primeiro banho, então são perfis completamente diferentes. Então por isso que eu falo, a competência comportamental é muito importante. Todo enfermeiro tem que ter tomada de decisão ágil? Sim, mas para algumas vagas ela é muito mais primordial, ela tem que estar muito mais à frente de outras soft skills, de outras competências comportamentais do que outras. Então, quando a gente dosa isso, então isso é muito importante. Então, geralmente o gestor, junto com o RH, eles acabam traçando isso. Beleza. E como que a gente encontra no meio a milhares de candidatos o nosso candidato possível aí é ideal? Quem aí já participou de processo seletivo? E que aí quando você se inscreve, né, principalmente quando é LinkedIn, que a gente vai lá, se inscreve, às vezes você vê quantos inscritos estão na vaga. Aí você se inscreve e depois você olha, sei lá, 5 dias depois, teve 697 inscritos para a vaga. E você fala, pela misericórdia, como que vão me achar no meio de 697 pessoas? Então é isso, por isso que é importante traçar um perfil adequado. E aí eu sei que não é o nosso foco da live aqui, até porque a gente já falou bastante e a gente ainda vai falar muito sobre isso também, mas a partir do momento que eu traço um perfil muito adequado para a vaga, por isso que é muito importante eu traçar o meu currículo muito adequado à vaga que eu estou me candidatando. Então, para quem tem a rotina, o costume de deixar o currículo lá, e quando as pessoas falam assim, me manda o seu currículo, você manda sem olhar, sem entender direito qual é a vaga, sem entender o escopo de atuação, as competências necessárias, tanto técnicas quanto comportamentais, gente, é melhor não mandar, para não passar vergonha. É melhor não mandar, porque na verdade você não olhou, você não adequou o seu currículo para aquilo que estão precisando. Então, assim, é o que a gente fala, toda panela tem sua tampa. Agora, se você catar qualquer tampa ali no meio do seu paneleiro e tentar tampar, vai ser a sorte, se vai dar certo ou não. Então, gente, vocês precisam olhar isso, porque é dessa forma que a gente traça o perfil. Se a gente perde todo esse tempo, perde entre aspas, né? Todo esse tempo pra gente traçar perfil, é porque a gente busca esse perfil. Então, não adianta colocar um currículo genérico ali, tá?
E quando a gente fala de autoconhecimento, então por isso, porque a partir do momento que eu tenho toda a questão de autoconhecimento, eu sei muito bem as minhas qualidades, eu sei muito bem meus pontos a melhorar, eu sei muito bem enfatizar isso, e aí eu começo a entender todo o conhecimento em relação às outras coisas. Então eu vou conseguir identificar, da forma que eu identifico em mim, eu vou conseguir identificar no outro, eu vou conseguir identificar nas vagas também. Então, eu consigo entender, lendo uma descrição de vaga, qual é o perfil que eles buscam. E aí eu vejo se eu consigo me adaptar ou não. Então acaba sendo muito melhor. Quando a gente se conhece de verdade, a gente identifica, então, o bem e o mal que compõem a gente, né, gente? Porque todo mundo tem os dois lados. E a gente consegue se apropriar muito mais de quem a gente é, a partir de autoobservação. E com isso, a gente para de ter julgamentos ou autocríticas. Às vezes você fala assim, você viu fulano? Fulano é grosso. Aí você fala, será que o fulano é grosso? Ou é o perfil dele muito mais direto do que eu? Supondo, eu não sou uma pessoa que tem um perfil, às vezes, tão direto. Eu tento trabalhar isso. Será que o outro é grosso mesmo? Então, você viu que eu fiz um julgamento da outra pessoa? Agora, a partir do momento que eu entendo o perfil comportamental dela e entendo que ela é uma pessoa bem direta, eu percebo que ela não é grossa. É, na verdade, o perfil comportamental. E aí, a minha forma de tratativa com ela e de conhecimento acaba sendo muito melhor. E aí, com isso, a gente gerencia as nossas emoções. E aí, a gente consegue entender muito melhor o nosso comportamento. Então, assim, na prática, gente, o autoconhecimento, e aí a Wanda que tá aqui online, pelo menos que eu tô vendo das pessoas que estão online, a Wanda participa do modelo ADS, ela sabe que o autoconhecimento está lá logo no comecinho no modelo ADS, porque não adianta a gente trabalhar currículo, não adianta a gente trabalhar entrevista, se vocês não sabem qual é... Gente, desculpa aí, gente, mas tem uma criança brincando aqui no meu prédio e ela tá bem animada, tá? Mas tá bom, é a vida como ela é. Então, a partir do momento que a gente tem o autoconhecimento, a gente consegue adaptar os nossos currículos, a gente consegue se adaptar muito mais na entrevista e a gente consegue se comunicar muito mais, porque a gente sabe os nossos pontos fortes ali, as nossas habilidades e tudo mais. Então, olhar pra gente é o começo da autoconsciência, é o quanto o nosso comportamento impacta em muita coisa, o quanto ele gera impacto positivo e negativo. E aí o que a gente tem que fazer é pegar os nossos resultados negativos e transformar ele de uma forma muito mais fácil, porque aí eu entendo que além de sentimento, é muito mais conhecimento. E agora, né, eu não vou ficar aqui falando de autoconhecimento, afinal não é esse o escopo, apesar de eu adorar essa parte, mas não é esse o escopo da nossa live. Mas a gente vai falar um pouquinho das perguntas e o que o recrutador quer, assim, espera que você responda, tá? Eu não vou dar respostas literais para vocês, mas eu vou explicar qual é a expectativa dele ali em relação a isso. E eu gostaria muito que vocês falassem comigo e às vezes falassem assim, olha, Fernanda, eu responderia diferente, eu responderia dessa forma, veja o que você acha, porque aqui é uma troca, tá? Foi o que eu falei pra vocês. Não tem resposta certa ou resposta errada, mas tá muito vinculado a perfil também. Então, vamos lá. Falando, às vezes, o recrutador tá entrevistando uma pessoa que já tem um certo tempo de carreira, já tem experiência. E aí ele pergunta pra você, essa é uma pergunta difícil, tá? Intrigante, mas que hoje em dia tá, até as pessoas que têm passado bastante por processo seletivo têm me falado que está virando rotina. Me conte um pouco sobre algum fracasso profissional. Aí você fala, meu Deus, mas eu vou assumir aqui que eu fracassei? E aí, o que o recrutador coloca pra gente? O que você aprendeu com essa experiência? Então, vamos lá, gente. O que ele quer ver com isso? Ele não tá nem um pouco preocupado com a história do teu fracasso profissional, tá? Lógico que ele vai ouvir o que você tem pra falar, ele vai prestar atenção, mas literalmente, às vezes o que vai ser fracasso pra você não é fracasso pro outro. Às vezes aconteceu um negocinho de nada. Difícil, né, Wanda? Me conta aí se você teve algum. Eu já tive alguns. Mas o que ele quer ver? Ele quer ver o quanto você tem percepção de falha. Ou você é aquela pessoa que não enxerga suas falhas.
Ou você é aquela pessoa que não enxerga que você pode ter fracassado? Então é isso que ele espera o quanto você tem autorreflexão, o quanto você está aberto ali para enxergar as suas falhas e para trazer isso para ele de uma forma muito mais aberta. E de verdade, gente, o que ele espera a partir dali é que você demonstre determinação, que você é uma pessoa persistente e que os erros do passado só serviram para você crescer. Ao invés de você desanimar e parar por ali, não. Você acaba crescendo, persistindo e evoluindo, sempre com bastante humildade, se adaptando. A adaptação é uma skill extremamente benquista no momento que a gente está, porque o nosso momento é muito dinâmico. Então é isso que ele quer. Então assim, por mais que você conte uma história para ele, quando ele te perguntar sobre fracasso profissional, por mais que você conte uma história de fracasso profissional, não importa direito o que foi o fracasso, mas o que você soube identificar ali, onde você errou, para ele é importante. É porque você teve essa autorreflexão e você teve consciência em relação a isso. Então, se alguém já passou por essa pergunta ou já teve alguma coisa assim, conta aqui pra gente e me conta o que vocês responderiam, se por um acaso... Eu nunca participei de processo seletivo com essa pergunta, mas eu tenho alguns, pensando assim, eu tenho alguns cases aí pra contar, porque, gente, acontece, né? Quantas vezes a gente acerta, a gente erra, e muitas vezes a gente erra tentando acertar, então faz parte. Agora, quando a gente erra, o importante é a gente entender onde errou, porque aí não dá pra errar de novo naquele mesmo quesito, né? Outra pergunta, e aí isso é muito focado em resultado, talvez não como um enfermeiro assistencial iniciante, mas às vezes se você já vai para um cargo pleno, um cargo sênior ou um cargo de liderança, vai vir essa pergunta aí para vocês. Conte-me sobre uma meta a qual você está trabalhando, pessoal ou profissional, e como que tá indo. Vamos lá, gente. O que ele quer ver ali, né? Planejamento cuidadoso. Então, se você se planeja ou se você é aquela que você vai para o plantão, que acontecer, aconteceu. Se você é uma pessoa que demonstra organização, se você tem passos concretos, porque quando a gente tem meta, a gente se organiza, a gente faz planejamento, então a gente tem passos concretos do que deixar a vida acontecer. Isso é muito importante. E aí o que ele quer ali? Oi, Igor, boa noite. Ele quer entusiasmo, ele quer diligência, ele quer alcançar os objetivos a longo prazo, ele quer ficar motivado, é isso que ele quer ver com você. Então, se você se planeja, você tem motivação. Se você tem metas, você tem motivação para chegar lá. E aí, às vezes é muito importante. Tudo bom? Tudo bem, Igor? Às vezes é importante, gente, porque ou você fala de uma meta pessoal que você tenha, ou você fala de uma meta profissional, do tipo, às vezes não é nem meta voltada literalmente ali ao trabalho, mas é uma meta pessoal / profissional. Eu queria muito fazer uma especialização até o final do ano que vem, porque eu busco... Vamos lá, vou falar uma aqui. Eu busco estomoterapia porque eu gosto de cuidar de pele. Eu queria desenvolver um ambulatório de pele onde eu trabalho. Eu sei que com essa especialização eu consigo atender pacientes fora também e ter uma outra renda. Então pronto, você tem metas para isso. Você se planeja e você está construindo um caminho sólido para isso. Então é isso que ele pergunta ali para você. Às vezes ele vai te perguntar alguma meta profissional ali diretamente da área que você trabalha. Então, a área que eu trabalho hoje em dia é uma unidade de internação, tá tendo bastante lesão por pressão, então a gente já identificou os principais fatores de risco, a gente está trabalhando com isso aqui para prevenir. Ou queda, ou qualquer outra coisa. Então, isso é importante que você traga. Quando ele te pergunta, ele quer saber se você tem o raciocínio clínico, o olhar crítico do problema e se você traça formas para você chegar lá na sua meta. Daí colocou que quer fazer um curso de Libras para melhor atender esse perfil. Claro! Nossa, muito bacana, Daisy. Isso é muito legal, isso é extremamente importante e inclusivo. Com certeza, muito bom, muito interessante mesmo. Parabéns. Muito bom, Daisy.
feliz do hospital que você trabalhar, porque é muito difícil da gente conseguir. O local onde eu trabalhava tinha, inclusive, profissionais que sabiam Libras e tinham surdos mudos, né? Profissionais, então eles também acabavam ajudando em todo esse processo. Isso é muito legal. Isso mesmo. Quando a gente fala sobre o enfermeiro, então assim, o recrutador está fazendo algumas perguntas que ele não quer só conhecer o perfil, mas ele quer entender em relação ao seu papel enfermeiro ali. Então, quais são as perguntas que geralmente a gente encontra por ali? Supondo, esse é um paciente que acabou de chegar, né? Um paciente difícil se comunicar, uma pessoa, né? Você recebeu um monte de recomendação porque é um paciente mais delicado. Como que você abordaria esse paciente ali? É a sua primeira interação com o paciente. Como que você abordaria esse paciente? Então, assim, o que o recrutador quer ouvir? Gente, assim, não precisa detalhar um monte de coisa, mas ele quer ouvir como que você abordaria esse paciente. Então, olha, eu chegaria, eu me apresentaria, eu perguntaria para ele em relação aos gostos, as rotinas principais dele. Então, principalmente, que horas que ele gosta de tomar banho, porque a partir do momento que a gente faz esse tipo de pergunta, e vocês enfermeiros sabem que isso faz parte do processo de enfermagem, né, e de um cuidado individualizado, mas a partir do momento que a gente faz esse tipo de pergunta, o paciente fala, pô, peraí, se ela tá me perguntando isso, é sinal que eu interesso para ela, interessa particularizar ao máximo o cuidado. E a partir dali, ó, eu falaria para ele dos procedimentos médicos de rotina, da rotina da instituição, da rotina do setor. Então, nada melhor do que a gente avisar, olha, geralmente de manhã, logo cedinho, o laboratório vem, coleta exame. É isso aí, Wanda, a gente consegue personalizar o cuidado do paciente. Isso mesmo, a gente fala quais são mais ou menos os horários de sinais vitais, porque às vezes ele vai falar assim, olha, tal hora, se eu acordo eu não fico muito bem, será que não dá para verificar os sinais vitais daqui 1 hora? Gente, se não tiver problema, né, se não é um paciente crítico, por que não individualizar também? E sempre, quando a gente passar isso para o recrutador, prestar atenção em detalhes, uma abordagem mais organizada, tranquilizar o paciente, tranquilizar a família. Então é isso que ele vai querer ver. Ele vai ver se você sabe se apresentar bem, se você tem a escuta ativa em relação ao paciente, se você sabe conseguir representar muito bem a instituição e ter respeito. Vai ser nesse momento que ele vai olhar se os valores da instituição estão dentro do que você está colocando ali de apresentação ao paciente, principalmente quando você soube que é um paciente de difícil relação, porque aí a gente já se sente um pouquinho mais pressionado. E falando de pressão, tem uma outra pergunta. O recrutador pode te perguntar, essa já me perguntaram. Conte-me sobre uma época em que você estava muito sob estresse no trabalho e como que você reagiu. E é difícil, né? Porque quando a gente tá no momento de estresse, geralmente é aquele momento que a gente perde um pouco a estribeira, né? A gente sai um pouco do nosso limite normal ali de segurança, né? E aí é esse momento que você fala, meu Deus, o que eu respondo, o que ele quer saber? Então, busca alguma situação que tenha acontecido que foi estressante para você, mas tenta pensar no como que você se manteve, se você conseguiu um equilíbrio no trabalho, se isso não interferiu ali fielmente no seu trabalho, se isso não interferiu na sua relação com seus colegas. Então, traga isso. Eu me lembro o dia que me perguntaram sobre isso e eu há muitos anos atrás, né, trabalhando numa outra instituição, onde eu trabalhava no serviço de controle de infecção, fazia a gestão daquele serviço, eu tive um problema muito grave de contaminação das coisas. Era contaminação de alimentos e tudo mais. E aí eu trouxe esse caso. Então é um momento de extremamente estresse, porque a gente tem interferência, né, em outras pessoas em relação à contaminação. O quanto foi difícil você conseguir equilibrar os ânimos, porque as pessoas começavam a te ligar, a interrogar, a perguntar sobre isso.
E você não pode acusar o outro, né? Você começa a seguir linhas de pesquisa, assim, vamos ver o que ocasionou, porque isso não pode acontecer de novo, mas você tem que tomar muito cuidado da forma que você aborda quem estava fazendo isso, porque senão parece que a gente está ali acusando de uma forma muito negativa. Então é isso, o que ele olha para você é o foco e como que você reage sob pressão. Agora, vai ter gente, eu já trabalhei em hospitais, quando muita pressão, a pessoa catava a bolsa e ia embora e largava o plantão. Então é isso que ele vai buscar ali. E aí, quando ele perceber que você dá uma escorregada, ele vai começar a te apertar, até que vai chegar uma hora que você vai falar o que você fez. Então, cuidado, gente, pensem nisso antes. Pensem em momentos de pressão, porque hoje em dia nós trabalhamos sim em constante pressão. Não dá pra gente falar que isso não existe. Isso existe. Então, essa pergunta provavelmente vai existir sim no processo seletivo de vocês. E, falando de pressão, tendo muita pressão, a gente pode falar de urgência também. Então, você já teve que resolver um problema muito urgente no trabalho? Então, me conta um pouco sobre isso. Qual foi o resultado? E aí o que ele quer ver é a tomada de decisão ágil. Então, qual foi a sua tomada de decisão ágil? Você conseguiu reunir os fatos relevantes e conseguiu chegar num denominador comum para você conseguir agir? Você buscou a ajuda de alguém? Você buscou a ajuda da tua liderança, da tua liderança direta, dos seus pares? Você é uma pessoa que compartilha a decisão também? Então, é isso que o recrutador vai acabar olhando para você e procurando em você. Tudo bem? Vocês já tiveram esse tipo de pergunta, gente? Vocês estão quietinhos aí, ó. A Wanda que tá falante. O restante tá quietinho. Eu queria que vocês me contassem um pouco, ou o que vocês responderiam em situação de estresse e urgência aí. O que vocês responderiam? Teve algum case aí que vocês queiram dividir comigo? Eu já tive alguns também, né, gente, com 20 anos ali de profissão, se eu não tivesse, vocês iam falar que eu não tinha trabalhado, né, porque é impossível a gente não ter case aí pra contar. E quando a gente fala, aí falando um pouco dessa questão de, e aí a Wanda até pode falar, que esse é o primeiro módulo de tudo do ADS, que é a questão da profissão, o que inspirou vocês a ser enfermeiro? E essa é uma pergunta que é muito feita em recrutamento e seleção. E aí eu falo para vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com a resposta. Porque eu posso até falar isso. Hoje em dia, eu acho muito legal. Aliás, assim, vou resumir. Existe uma frase da Florence Nightingale. Vamos aproveitar o mês de maio para falar da Florence, né? Então, parabéns até para todos os meus colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem. Afinal, essa semana também foi o dia do profissional técnico de enfermagem e todos os profissionais da saúde. Mas existe uma frase da Florence Nightingale que fala que a enfermagem é a arte de cuidar. E a gente tem que tomar, às vezes, um pouquinho de cuidado com essa frase, né? Eu acho que ela foi muito bem feita na época em que foi feita. Que por mais que a enfermagem era uma profissão, mas ela não era extremamente profissionalizada, né? Então, assim, a gente exercia, mas ela não era 100% profissionalizada. Então, quando você fala da arte, ela tem uma questão muito soft, que a gente às vezes não consegue nem tatear. Mas hoje em dia a gente estuda para isso, né? Muito. A gente estuda, faz curso, faz especialização, faz mestrado, faz um monte de workshop, faz um monte de coisa. São fases completamente diferentes da Florence lá, e não desmerecendo ela, porque foi ela que nos iniciou. Mas mudou. Só que uma coisa que a gente não pode perder é essa essência. Não que a gente tenha que achar que a nossa profissão é só a arte. Não, ela é uma profissão. Mas a gente precisa entender o porquê que a gente escolheu a enfermagem. E eu não acho que a enfermagem é uma profissão que a gente escolheu só porque é uma profissão. Não sei, fiquei em dúvida do que fazer, fui ser enfermeiro. Eu acho que isso, cara, não acontece na enfermagem, de verdade. A gente precisa sentir isso, né? A gente precisa sentir. Eu falo que na minha família eu não tenho nenhum profissional da saúde.
Eu fui a primeira profissional da saúde, então eu não tinha nem exemplos dentro de casa a seguir. E eu sempre gostei. Eu brincava com a minha boneca, eu punha canudo no nariz. Eu nunca brinquei de professora. Eu brincava cuidando das minhas bonecas. Eu pegava agulha de crochê e ficava lá cutucando a boneca. Então, assim, é uma coisa muito nossa. E tem muita gente que fala, é porque eu cuidei do fulano, é porque eu fui num hospital. Gente, pode ser que isso tenha despertado o teu olhar para o negócio. Só que cuidar da avó é completamente diferente. Você também, Daisy, você também brincava assim com as bonecas? Eu enfiava canudo em tudo quanto é nariz das minhas bonecas. Elas viviam assim, tadinhas. Cuidar da avó é completamente diferente de cuidar de um paciente. Então, achar... Oi, Maíra, a Maíra Senó aqui, boa noite. Achar que a gente vai ser enfermeiro porque a gente amava cuidar da avó, ama cuidar da avó, é muito diferente. Porque a gente não tem essa questão sentimental familiar com o paciente, por mais empatia que a gente tenha. Então vamos buscar o nosso propósito. E aí a Wanda pode falar que isso é uma das coisas que tá ali, ó, tá ali no marco zero do modelo ADS, que é o propósito. E isso é algo que os recrutadores perguntam. Eu tenho uma business partner de um hospital muito grande aqui de São Paulo, bem famoso, e que é muito amiga minha, e que me ajuda bastante, inclusive a pensar fora da caixa, em tudo do modelo ADS, que ela fala, Fernanda, a pergunta que às vezes eu mais me decepciono quando eu pergunto dos enfermeiros é: por que você escolheu a enfermagem? E muita gente não traz, né, aquilo para falar pra gente. Então a Wanda falou que cuidava de bicho que estavam doentes e já separavam um dos outros para não se contaminar. Você era meio Florence dos bichinhos. Ah, entendi. Você já separava um do outro. É isso mesmo. Você viu que já estava na veia ali. E nem sabia o sentido do isolamento. É isso mesmo. Que bacana. Muito legal. E, enfim, gente, então, trazer o propósito de vocês é muito importante. Então, assim, eu não tenho um start tão grande assim, de falar, eu percebi... Assim, eu percebi enfermagem no meu último ano apesar de eu brincar com as minhas bonecas, mas meu último ano de ensino médio, eu fazia um monte de voluntariado. E os voluntariados, engraçado que tinha voluntariado em creche e tal, mas assim, eu não gostava muito de ir na creche, eu gostava de ir no asilo, eu gostava de ir no hospital do câncer, eu ia para esses locais e ali, eu sabia que eu queria ser profissional da saúde, eu só não sabia o quê, e ali eu vi o papel do enfermeiro, e ali despertou o meu propósito. Então, acho que, supondo, a minha história é essa, e é isso que eu contaria pro recrutador. Então, o que ele quer é exatamente sentir isso. E não falar, porque eu acho legal, porque eu vi fulano, porque... Então, assim, tudo isso faz parte, gente. Mas, assim, ver o outro ser um excelente enfermeiro não te faz enfermeiro, né? Então, você precisa sentir isso. E acho que esse é o fator principal. E posso falar como gestora de enfermagem. Enche o coração da gente quando a gente vê uma pessoa falando literalmente com muito amor à profissão, sabendo que é uma profissão, tá? Ninguém tá lá, ninguém vai estar lá cuidando, senão a gente vai para o Rio Grande do Sul cuidar como voluntário, né? Então, assim, ninguém tá lá não em troca da questão financeira, isso faz parte, é uma profissão, mas é uma profissão que exige muito da gente, exige muito carinho, muita empatia, muita dedicação, muito esforço, muito estudo, que a gente não pode parar. Vocês estão aqui, provas vivas disso, vocês estão aqui comigo estudando sobre a carreira de vocês. Então é isso, esse é o propósito que ele busca. Então, o que ele quer é uma resposta genuína, atenciosa, pessoal, que o outro do lado ele não vai falar a mesma coisa que você, porque ele sente outra coisa e o dele é tão bom quanto o seu. Empatia forte, habilidade de comunicação, a satisfação em ser enfermeiro, e é isso que o recrutador vai olhar. E é isso que vai fazer ele escolher você ao escolher o restante. Ó, o enfermeiro colocou que era cuidar, então é isso que traz o ser enfermeiro, isso mesmo. E que qualidades, agora outra pergunta, e essa pergunta é fácil e difícil. Tudo que é muito fácil é difícil, né, gente? Vídeo de higiene das mãos, né? Estamos também no mês da higienização das mãos. Que qualidades o torna excelente no seu trabalho?
E aí isso é quase aquela pergunta assim, por que tem que ser você e não tem que ser o cara do lado? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer ver se você tem autoconsciência, se você tem confiança, tá? E se você não é arrogante. Muito cuidado com o nível de arrogância. E às vezes a gente vê isso. Às vezes, principalmente em dinâmica de grupo, tem sempre aquela pessoa que ela quer ser melhor. Tem 10 pessoas, cada um fala a qualidade, e a dele, ele tem 11, porque ele tem todas as 10 qualidades, mais a dele, que é a única ali. Então, muito cuidado com a arrogância. Então, o que o recrutador ele busca são as ligações entre as características do candidato e o impacto que ela tem no paciente. A forma que você fala, o que você traz que vai te transformar em excelente ali no seu trabalho, que vai ser o que vai fazer a diferença para o recrutador falar assim, é isso que eu procuro. Vem para cá, essa vaga aqui é sua, é o impacto que isso vai trazer na unidade que você trabalha e com o paciente que você trabalha, com os colegas que você trabalha. Então, o que te torna excelente? Sou uma pessoa que escuto bem o outro, eu sou uma pessoa que me comunico bem, eu amo o que eu faço, então eu acabei de falar qual é o meu propósito da enfermagem, eu tenho uma relação bacana com as pessoas, eu sou organizado. Então dê exemplos do que você traz. E isso, gente, ele também vai, quando ele olha ali o currículo que vocês escreveram, ele vai olhar se isso tá dentro das soft skills que você colocou, porque às vezes você bota uma soft skill lá que você copia o currículo da internet e você fala outra completamente diferente. Aí ele fala, peraí, eu tô quem? Eu tô entrevistando quem? O cara do currículo ou esse que tá na minha frente? Então isso é importante. Então cuidar requer muito de nós, profissionalismo é a base, isso mesmo, o profissionalismo é a base. Tá perfeito aí, enfermeiro filho, não sei o seu nome completo, mas obrigada por participar. E aí tem aquela pergunta, essa pergunta, gente, a gente vê direto e reto, as pessoas, pode falar assim, Daisy, de inteligência emocional. Isso mesmo, isso te torna excelente. Aliás, assim, quem tem uma inteligência emocional e consegue se controlar bem já tá com meio caminho andado na vida, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é bem difícil a gente se manter ali equilibrado. E se tem uma pergunta muito... Não é arrogância não, Daisy, pode falar. Mas quando você falar de inteligência emocional, dá um exemplo, tá? Onde você percebeu que você tem inteligência emocional, porque senão fica palavras soltas. Então, traz sempre um exemplo do que você tá colocando para ele. Empatia por conta disso, eu faço isso. Inteligência emocional, porque em situações como essa, lembra que eu falei da minha situação de estresse? Então, eu agi dessa forma, eu entendo que eu tenho inteligência emocional. Então, não é arrogância, desde que a gente respalde com exemplos ali, tá? Pergunta que não quer calar. Como vocês se veem daqui 5 ou 10 anos? E aí? O que será que ele quer dizer com isso? Alguém sabe me falar? Acho que alguma criança caiu aqui fora, gente, tá chorando. Alguém sabe me falar como que você se vê daqui 5, 10 anos? Posso falar pra vocês que se me fizessem essa pergunta 5 anos pra trás, eu não saberia falar que eu estaria hoje aqui na frente de vocês, fazendo uma live falando do modelo ADS, porque eu fazia isso ali de 1 a 1 lá na minha unidade, com as pessoas que eu conhecia e tudo mais, mas eu morria de vergonha de estar na frente de uma tela aqui de celular e falando com um monte de gente que eu não tô vendo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar no olho. Então isso ia ser super difícil, eu não ia nem acreditar, eu não ia nunca responder essa pergunta dessa forma, porque com certeza isso ia estar fora, e hoje eu tô aqui, olha só. Que progresso. A Wanda falou certo, é a visão do futuro, é isso mesmo que ele quer ver, é a tua visão do futuro e qual é a sua habilidade para você chegar lá, tá? Então, é isso que quando ele pergunta como você se vê daqui 5, 10 anos, cuidado, gente, para falar, né? Eu me vejo em casa com meu cachorro, com meus 10 filhos. Tá bom, gente, vocês até podem ter o cachorro, os 10 filhos, né? Vamos fazer um de cada vez, mas tá tudo certo. Mas ele quer ver a visão do futuro e o quanto você tá buscando para isso. Porque
se é o início de carreira e você falar assim, eu me vejo como um diretor daqui 5 anos, opa, peraí, né? Se eu tô prestando hoje para um enfermeiro júnior e daqui 5 anos eu me vejo como um diretor, eu acho que eu tô dando um salto muito longo. Então ele também vê. Agora, se falar assim, eu não sei como eu me vejo daqui 5 anos, o que eu quero é arranjar meu emprego, isso é outro problema, porque é sinal que você não tem um plano traçado ali com o objetivo adiante. Então a Daisy se vê fluente em Libras, enfermeira referência em acesso vascular na unidade. Olha que legal, acesso vascular. Essa é uma área que eu curto bastante, viu? Tenho bastante amigos nessa área. Que bacana. Vamos lá, Daisy, vamos se esforçar para isso. Então isso é uma carreira horizontal. Agora você precisa então decolar na tua carreira horizontal aí, se você está se vendo mega especialista em acesso vascular. Muito bacana. Então, quando ele pergunta disso, como a Wanda falou, é a visão do futuro, ele quer analisar o seu nível de autoconhecimento, porque para eu poder pensar no futuro, eu preciso entender o meu presente. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso entender os meus gaps, eu preciso entender onde estão ali os meus pontos a melhorar para eu poder traçar a minha visão de futuro. E aí ele quer ver se tem coerência em relação a isso com base nas informações que a gente discutiu durante o processo seletivo inteiro. Então, ele quer entender se você tem coerência na carreira que você tá. E se o que você vai fazer para buscar esse futuro profissional. Então, eu gosto muito de acessos vasculares, eu gosto de tudo relacionado. Eu vou buscar uma especialização, um curso específico para isso e eu vou lutar para uma carreira horizontal. O Igor, que já participou aqui de live comigo, né, Igor? Ele colocou que ele se vê realizando uma atividade que não é na instituição. Como assim? Dizer que se vê realizando uma atividade que não é na instituição, por exemplo, é mal visto? Não é um plano de carreira, Igor, de forma nenhuma, o que pode, se isso você está falando de carreira, o que pode, você pode colocar, falar assim, olha, eu me vejo me dedicando, supondo, vamos lá, enfermagem esteta, né? Então, eu vou fazer a parte de estética, eu gosto muito disso. Como que eu gosto de estética? Porque eu gosto de cuidar dos pacientes pós-cirúrgicos, cuidar da pele e tudo mais. E eu me vejo me dedicando para isso. Mas, ok, isso é plano de carreira, isso é muito importante. Porque aí, Igor, é bacana que as pessoas entendendo o teu plano de carreira, sabe que você vai trabalhar para isso e que talvez você não é o cara que vai disputar, supondo uma vaga de enfermeiro sênior, porque você tem uma visão de carreira lá fora. Na mesma instituição que você trabalha, Igor, eu já chamei uma pessoa para ser especialista e ela falou assim, Fernanda, ela tem especialização nisso, mas ela falou assim, Fernanda, eu não quero ser enfermeira especialista aqui, porque eu atendo fora também, os horários não batem. Então, ok, gente, você tem um plano de carreira e você precisa colocar qual é a sua carreira ali no futuro. Então, você tem amor ao PSF, então luta aí por isso. Aí não é uma carreira horizontal, mas você vai buscar um tipo de especialização diferente. Muito bem? Então vamos lá, tô aqui para te ajudar, hein, Igor, a gente traçar esse plano aí. Então, gente, o que ele vai ver é se tem uma linha de raciocínio estruturada na resposta de vocês. Então, se vocês têm um objetivo e vocês têm... A pergunta dele não é como você se vê daqui 5 anos? Então, o seu objetivo daqui 5 anos você tem uma meta. Como que daqui até 5 anos você vai chegar nessa meta? Não adianta, gente, a gente ser brasileiro e deixar com 4 anos e meio a gente correr atrás do que a gente traçou para 5 anos. Então, a gente precisa começar hoje, dar um passinho de cada vez, tá? Então, ele vai ver se realmente tem coerência no que vocês colocaram ali. E aí, finalizando as nossas perguntas, ele pode perguntar para você, né? Quais são os seus pontos positivos e quais são os pontos que você precisa desenvolver. E isso é sempre um problema. E muito cuidado com as respostas de praxe. Eu sempre dou o exemplo que é bobo, mas isso sempre acontece em todo o processo seletivo, gente. Parece que assim, sempre tem uma pessoa ali que fala, hoje eu vou responder a pergunta de praxe ali, com a resposta de praxe também.
Ah, e o meu ponto positivo, quer dizer, eu não sei se é positivo ou se é negativo, depende do ponto de vista, é a sinceridade. Eu sou extremamente sincera. Gente, isso faz parte do perfil da pessoa. E ser sincero, a gente precisa ser mesmo. Mas a gente somos adultos também, né? A sinceridade de uma criança não pode ser a sinceridade de um adulto. Isso mesmo, Deise, ou tal do perfeccionista. Se a gente está contratando um profissional, a gente espera que ele seja detalhista, ele não precisa ser ali extremamente metódico, mas o melhor do trabalho é o que a gente espera. Então, não responda essas coisas, né? E humildade. Gente, isso faz parte, né? Então, assim, essas coisas fazem parte da pessoa. É a mesma coisa que falar que, qual é o seu ponto forte? Eu funciono acesso, falando de técnica. Gente, mas o enfermeiro ele precisa saber. Ele pode não ser o melhor, pode não ser a Deise que gosta de acessos e estudar sobre isso. Ele pode não ser o the best, mas ele precisa saber fazer isso. Ele precisa passar uma sonda, ele precisa fazer um curativo. Então não adianta ficar se vangloriando por isso, mas você precisa se conhecer. E por isso é a questão do perfil comportamental. Um pouco antes da gente começar a live, eu estava aqui conversando, a gente estava aqui numa reunião de equipe da ADS, e uma das pessoas falou assim, viu só, eu sou muito direta, pra mim é preto no branco, assim, 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 diferente da Fernanda, que acaba rodeando e buscando outras palavras para falar. Então é isso, gente, isso é perfil. E dependendo do que ele te pergunta, é de acordo com o teu perfil. Então, supondo, quais são os meus pontos positivos, eu acho que eu sou uma pessoa que consigo me comunicar bem. E não importa, diferentes níveis hierárquicos ou diferentes pessoas, eu consigo adaptar a minha comunicação. Esse é um ponto positivo, porque tem pessoas que não conseguem. Existem pessoas, até quando sobe bastante de nível, que a pessoa ela só consegue conversar com quem tá acima. É o jeito dela de trabalhar, é o jeito dela de se comunicar. Quem tá abaixo, ela é tão, às vezes, tão assim, direta, de uma forma tão assim, que ela é encarada de uma forma negativa. Então, às vezes, é melhor que você nem coloque ela para liderar pessoas, às vezes, muito mais na operação, porque não vai dar bom, mas em compensação, às vezes, num cargo mais corporativo, ela se dá super bem. Então, é isso que a gente tem que trazer. Agora, em relação a ponto negativo, supondo no meu caso, eu sou uma pessoa que eu acabo perdendo foco muito fácil. Então, eu preciso buscar técnicas para eu toda hora, porque eu esqueço das coisas, gente. Se às vezes vocês mandarem alguma coisa que eu falo que vou, pode deixar que eu vou responder. Se eu não responder, me cobrem, porque às vezes eu esqueci mesmo. E eu preciso buscar formas de lembrar, faço lista de tarefa, faço as coisas, porque esse acaba sendo o meu perfil. Então, vocês entenderam que é muito difícil? A humildade, o perfeccionismo, a sinceridade, são respostas completamente de praxe que não personaliza nada do que eu acabei de falar em relação a mim. E vocês que já estão começando a ficar, quem já me conhece já de longa data, como o Igor, e vocês que estão começando a ficar acostumados a me ver falar, vocês já conseguem enxergar que, comunicação funciona bem, mas às vezes pode reparar que às vezes eu tô falando um negócio, eu dou uma perdida e eu volto, porque é realmente voltado ao meu perfil, gente. Fazer o quê? A gente precisa agora buscar como trabalhar isso de uma forma positiva. A Deise falou que é imediatista. Sabendo disso, ela define prioridade para não sobrecarregar o outro. Exatamente. Olha, Deise, eu tive um chefe que ele era imediatista, tudo era urgente. Aí chega uma hora que ou nada é urgente ou a gente sai dando cabeçada em tudo quanto é todo mundo. Aí a gente começa a brigar entre as pessoas, porque sai todo mundo igual barata tonta. Então é isso mesmo. É isso aí, né, Igor? Você já me conhece, já conseguiu ver que é mais ou menos assim mesmo. Então é bem por aí. Então é isso. Então por isso que o autoconhecimento é muito importante. Por isso que quem me acompanhar vai enjoar ou não de ouvir isso, mas que vocês vão entender que é dessa forma que a gente personaliza. E a partir do momento que a gente consegue se personalizar, é nesse momento que a gente se destaca no processo seletivo. Porque aí vocês vão ver quantas vezes eu dei resposta de praxe ali, né? Resposta ali que eu achei no Google, que o meu colega falou e eu achei bonito, mas que deu certo para ele porque o perfil dele é completamente diferente. Vamos lá, se a Deise me falar uma resposta que ela deu e que deu certo, pode ser que eles estejam buscando a vaga que é o perfil da Deise, imediatista, o que não é o meu perfil. E aí, se eu falar, eu talvez até entre na vaga, mas aí eu não consigo trabalhar.
Aí eu falo, puta que droga, gente, eu não tô feliz no meu trabalho, eu vou ter que buscar outro, porque não tem nada a ver comigo. E aí, será que é culpa do trabalho ou se eu que também acabei não me personalizando, não colocando o meu perfil de uma forma adequada e acabo perdendo essa oportunidade ali. Então, esse é um grande ponto. E aí, eu vou finalizar a nossa live com uma última pergunta. E que essa é uma pergunta que eu costumo fazer nos processos seletivos, tá? Que o enfermeiro, gente, independente se ele é um enfermeiro júnior, se ele é um enfermeiro pleno, se ele é um enfermeiro sênior, ou se ele não tem essa categoria, às vezes a gente entra no hospital como enfermeiro mesmo, ou se ele já é uma liderança ou não, mas o enfermeiro, ele é um líder. Então, ele mesmo júnior, ele é um líder da equipe dele de enfermagem. E eu queria muito que vocês me contassem aqui qual é o estilo de liderança de vocês. E isso é muito importante, porque às vezes a gente busca, principalmente quando a gente fala de enfermeiro, a gente está buscando, a gente descreve as tarefas, né, o que precisa, a gente descreve que a gente precisa de hard skill, a gente descreve um pouco da questão comportamental, mas esse estilo de liderança voltado à questão comportamental é muito importante. Porque pensa, se a gente tiver uma equipe, às vezes que é extremamente proativa, extremamente imediatista e tudo mais, talvez eu precise de uma liderança que saiba liderar essa equipe. Se às vezes eu tenho uma equipe que é muito individualista, a mesma coisa. Eu preciso de um líder que seja ali agregador e que puxe ali todo mundo, que faça todo mundo trabalhar em equipe. Então, essa é uma pergunta que eu sempre tento buscar no enfermeiro que eu estou entrevistando, que é o seu perfil de liderança. Como que você é o seu perfil de liderança? Você é um perfil de liderança mais imediatista, um pouco mais autoritário? Gente, tá tudo bem ser autoritário também, tá? Porque às vezes nós precisamos ser autoritários. Dependendo da equipe que a gente tem, se a gente não mostrar a autoridade, a gente não consegue liderar. Então, não encarem isso só de uma forma ruim, não dá pra gente ser aquele general, mas ter um pouco de autoritarismo faz parte, tá? Por isso que a gente fala que o enfermeiro é líder. Então, é exatamente por isso. Você é mais apaziguador? Qual que é o perfil para você? Como que você inspira a sua equipe, então, para alcançar um objetivo? Porque nós precisamos da nossa equipe de enfermagem. Então, como que você faz a tua equipe de enfermagem estar junto com você? Então, é dessa forma que eu tô praticamente encerrando a live aqui. Eu vou terminar de ler aqui o que vocês colocaram, mas é dessa forma que eu tô encerrando. Quero que vocês me contem como que vocês inspiram a equipe de enfermagem a seguir vocês. Porque afinal, gente, não é fácil ser líder, né? Não é fácil a gente gerenciar o todo, mas aí falando de gestão ali da hora, mesmo ali, da equipe, a gestão do plantão não é fácil. Se eu pego meu plantão às 7 horas da manhã e termino 1 hora da tarde ou 7 horas da noite, para eu chegar no meu objetivo, que é passar o plantão e tá tudo em ordem, tudo bonitinho, tudo liso, o que que eu faço para eu inspirar minha equipe, para estar todo mundo junto comigo, pra gente dançar a mesma música, pra gente cantar a mesma música? Qual é o perfil de vocês em relação a isso? Então, a Deise perguntou se a vaga para PS seria bom ser democrata. Em alguns aspectos, sim. Em outros, talvez você tenha que ser até um pouco mais autoritário e direcionar mais a questão de fluxo também. A gente precisa entender qual é o perfil do PS também. E hoje, a Wanda colocou que hoje a gente vive situações que faz a gente ter perfis diferentes de liderança. Sim, a gente tem atuações diferentes, mas o nosso perfil mesmo, lá do autoconhecimento, não muda, tá? Jana colocou ser uma boa ouvinte e observadora para identificar cada caso. E a Deise ama ser líder e sempre digo que são capazes. No final vai dar certo. E no final do dia seguinte eu dou os parabéns. Isso mesmo, a gente tem que saber dar parabéns. Isso faz parte do feedback
que isso é outra coisa que a gente trabalha dentro do modelo. E o feedback nem sempre é só parabéns, né, gente? Nem sempre é só construtivo. Muitas vezes ele serve pra gente desenvolver também a pessoa. E isso faz parte da gente. Após o plantão difícil, isso mesmo. Isso faz parte da gente. Então, é isso que é bacana. Eu falo assim, eu saí da assistência mesmo, direto ao paciente, já tem, deixa eu ver, 14 anos. Nossa, faz muito tempo. 14 anos. E eu tenho contato até hoje com muitos técnicos de enfermagem que trabalharam comigo. E é muito gostoso quando eles falam assim, nossa, a gente sente falta de enfermeiro como você. Então, é isso. E deve ter outros que devem falar, nossa, eu não sinto falta dela, não. Porque aí é uma questão de perfil mesmo. Mas é muito gostoso você ver como que você inspira a equipe. E a equipe, gente, ela tá lá por você, pelo paciente, mas é a equipe que representa o enfermeiro. Então, minha equipe é ruim, é uma droga, não tá junto, dá uma revisitada. Então, assim, se tem uma pessoa ali que é uma laranja podre, infelizmente, a gente precisa dar um jeito nisso. Mas, se é um contexto geral, dá uma olhada um pouquinho no teu perfil ou no outro enfermeiro que tá trabalhando junto com você, porque alguma coisa rola por ali. Tá, gente? Porque a equipe, ela tem que seguir o enfermeiro. E se ela não tá seguindo, é porque você também não tá sendo um bom exemplo para ela, tá? Malu, olha, eu sou situacional. Esse perfil está atrelado ao meu perfil. Muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Então, para quem já trabalhou comigo, sabe muito bem o meu perfil. Tô ali junto o tempo inteiro, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Se a gente acerta, a gente acerta. Se a gente erra, a gente erra. Mas assim, a gente erra rápido pra gente corrigir rápido, porque o nosso foco é acertar, porque quando a gente acerta pelo paciente. Então esse é o mais importante. E eu queria agradecer vocês que ficaram aqui nessa quarta-feira comigo, 1 hora aqui falando. E falar que tá sendo um prazer retomar as lives depois de 2 semanas e que eu tô à disposição pra gente discutir sobre o modelo ADS. Continuem acompanhando a gente. A gente tem gravado muito conteúdo bacana do modelo que tá para entrar daqui para frente. Daqui aproximadamente uns 15, 20 dias a gente vai estar lançando uma nova turma ali de modelo ADS. E o nosso foco é literalmente transformar esse enfermeiro que está saindo ou que já saiu da faculdade e que infelizmente ele saiu, aliás, felizmente ele saiu muito bem tecnicamente, mas que ele ainda está muito perdido em relação à profissão, e aí a gente direcionar, porque é muito ruim. O Igor mesmo já contou pra gente o quanto que ele fez de processo seletivo até ele conseguir acertar. E gente, posso falar que eu fui uma das pessoas que avaliei o Igor aí quando ele acertou e entrou nessa vaga. Mas a gente não precisa errar tanto. E eu tô aqui literalmente para pegar na mão de todo mundo e estar ali junto com vocês. Da mesma forma que muita gente já fez isso comigo. Então é isso. Obrigada pelo retorno de vocês. Obrigada, Deise, Jana, muito obrigada. Semana que vem a gente vai ter live na quarta-feira também. Então vão acompanhando nas redes vizinhas. Toda segunda-feira a gente tem passagem de plantão falando um tema. Então vão seguindo a gente. Então entra lá na bio que tem os links das nossas outras redes para vocês acompanharem um pouquinho mais do nosso conteúdo, porque é esse o nosso intuito, né? Então a gente sai muito bem preparado num aspecto, agora a gente precisa se preparar no outro aspecto, porque vocês são tantos enfermeiros se formando, a gente precisa se destacar aí no mercado, gente. Tá bom? Muito obrigada, viu? Boa noite para vocês. Tchau, Igor. Eu que sou grata por ter tido o prazer de te avaliar e ter certeza que você é um excelente enfermeiro. Boa noite, gente. Até logo.